tá? Qual que é a diferença da permutação para o arranjo? Na verdade, gente, a permutação, ela é um arranjo. Se ela é um arranjo, a ordem ela é importante dos elementos que você está formando, né? E a única diferença que tem aqui, que a gente diferencia a permutação de um arranjo qualquer, é que o número de elementos que você está permutando é igual ao número de etapas, né? Então, se você tem n elementos e n etapas, observa bem como que fica a distribuição. Na primeira etapa, você vai colocar n elementos. Na segunda etapa, n menos 1 elementos. Na terceira, n menos 2. E se você tem n etapas, então você termina com 1 elemento. Quer dizer que você pegou os n elementos e conseguiu distribuir eles todos, porque são n etapas. Ao multiplicar isso daqui, n vezes n menos 1 vezes n menos 2, isso é o primo até 1. Fatorial de n. Então, quando você tem um arranjo de n elementos para n lugares, a gente indica, se for igual, por esse símbolo, que é a permutação deles, é a troca deles. Isso é igual ao fatorial de n, né? Bom, agora alguns exemplos para a gente poder compreender melhor isso. Primeiro exemplo, de quantas formas 4 pessoas podem ocupar 4 lugares numa fila? Então, se você tem 4 lugares numa fila, começamos a distribuição pelo primeiro lugar aqui. São 4 opções, são 4 pessoas. Depois vamos sobrar 3, depois 2, depois 1. Então, vocês estão percebendo que não há necessidade de ficar mais fazendo esse diagrama aqui. 4 pessoas para 4 lugares de cara. Isso é fatorial de 4, que é 24. Então, daqui para frente, em vez de fazer o desenho, a gente pode já indicar o fatorial. O fatorial a gente usa, então, quando o número de lugares for igual ao número de elementos, né? Bom, aqui eu vou pedir a ajuda de algumas pessoas para a gente poder visualizar esse problema no real aqui mesmo, tá? Então vamos lá, vocês todos levantem aqui, vem cá, fala, todo mundo. Vai todo mundo aparecer na câmera. Dá um oi, pô. Temos 3 mulheres e 5 homens. Vamos lá, vocês 3 aí, vem cá. Mais 3 homens. Tá? Mais um. Vamos lá. Bom, Já tá com medo. o problema que eu falo aqui, no 2, exemplo 2, é o seguinte: numa fila há 5 homens e 3 mulheres, tá? De quantas formas temos as 3 mulheres juntas numa ordem dada? Então vamos imaginar que a ordem dada é essa. Elas têm que ficar juntas nessa ordem. Quando a gente presta bastante atenção nesse tipo de exemplo, tá? Esse problema cai demais. Quando formamos uma fila e queremos que alguns elementos fiquem juntos, o segredo é colocar esses elementos em caixas. Uma caixa para cada um e uma caixa para as 3. As 3 presas numa caixa. Quando você prende as pessoas numa caixa e as 3 numa mesma caixa, ao invés de permutar as pessoas, se a gente permutar as caixas, elas vão separar umas das outras? Não. Então observa bem. Quantas caixas que nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu tenho aqui 6 posições. Na primeira posição, quantas caixas que eu posso colocar na primeira posição? 6. Na segunda posição, quantas caixas? 5. Depois, 4. Depois 3. Depois 2. Depois 1. De quantas formas eu posso permutar essas caixas? Então, fatorial de 6. Não é isso? Elas estando juntas nessa ordem. Na letra B, eu quero que elas permaneçam juntas, porém, uma ordem qualquer. Então, o que acontece? Continua sendo fatorial de 6, só que, de quantas formas elas podem permutar aqui entre si? Vamos ver? Nessa posição, eu posso colocar quantas aqui? 3. E aqui? E aqui? Então, entre elas, é fatorial de 3. Então, eu vou ter que fazer fatorial de 6 vezes fatorial de 3. Porque fatorial de 6 é para elas nessa posição. Muda, ou seja, de posição. Qualquer posição. Aí. Isso. Tem o fatorial de 6 de novo. Muda de novo. Tem o fatorial de 6 de novo. Então, de quantas formas elas podem permutar entre si? Não são fatorial de 3 que é igual a 6 formas diferentes? Então,
Então, para cada uma dessas 6 formas, eu tenho um fatorial de 6 maneiras de permutar as caixas. Então, se eu quiser permutar elas entre si, qual que é o total de maneiras? Fatorial de 6 vezes fatorial de 3. Entendido? Pode sentar, Paulo. Então, vamos retomar aqui o cálculo que eu já tinha indicado para vocês. Vamos ler o problema de novo? Numa fila, há 5 homens e 3 mulheres. De quantas formas temos as 3 mulheres juntas numa ordem dada? Numa ordem dada. Então, eu tenho que multiplicar as caixas. Isso é fatorial de 6. Olha que interessante. Você tem 720 maneiras de formar uma fila com as mulheres juntas numa ordem dada. Agora, de quantas maneiras eu tenho as mulheres juntas, mas em qualquer ordem? As mulheres em qualquer ordem. Então eu vou fazer fatorial de 6 vezes fatorial de 3, que é a permutação das mulheres. Entendido? E aí isso aqui vão dar 4.320 maneiras de eu formar uma fila, estando elas juntas em qualquer posição. Esse outro problema é muito interessante também. Bom, o que significa anagrama? Anagrama de uma palavra é uma outra palavra que você forma usando as letras da palavra inicial. Então, por exemplo, se eu pegar a palavra amor, eu crio diversos anagramas com a palavra amor. Roma, romã, raon, mora, maro. As palavras não precisam ter significado, não. Você tem que usar as letras da palavra amor para criar outras palavras. Aí você está criando outros anagramas. Quantos anagramas da palavra porta começam com vogal? Primeira coisa, porta tem 5 letras. Se tem que começar com vogal, eu tenho quantas vogais? 2. Então são 2 opções. Você já gastou uma letra aqui, não já? Sobraram quantas? Sobraram 4 letras para 4 lugares. Se sobraram 4 letras para 4 lugares, então isso aqui é fatorial de 4. Então qual é o total de anagramas da palavra porta que começa com vogal? 2 vezes fatorial de 4. 2 vezes 24, 48. Outra questão, aproveitando ainda esse tema. Quantos anagramas da palavra porta possuem as vogais juntas? Mas eu não estou falando que tem que ser nessa ordem, não estou? Não, então eu tenho que perguntar as vogais. Se eu quero elas juntas, eu coloquei as 2 vogais numa caixa. Quantas caixas nós ficamos? 1, 2, 3, 4. Então é fatorial de 4 vezes fatorial de 2. Porque elas têm que estar juntas, mas não falou que tem que ser nessa ordem. Entendido? Também dá 48. Todo mundo entendeu?